Você sabe o que realmente significa a Páscoa? Olá, meu nome é Ana Luísa e você é muito bem-vindo ao canal Cristo na Veia. Bom, hoje eu quero te explicar mais ou menos o real significado da Páscoa, que no caso não é chocolate e não tem nada a ver com o coelho. Bom, a Páscoa era uma celebração judaica instituída por Moisés por ordem de Deus no Egito, na última praga, quando os judeus estavam prestes a sair do Egito. O faraó não queria libertar e por isso foi enviada a 10ª praga, que era a praga da morte dos primogênitos. Para os judeus serem poupados dessa praga, para os primogênitos dos judeus não morrerem, eles teriam que passar o sangue de um cordeiro macho puro de 1 ano nos umbrais de suas portas e comer aquele cordeiro assado durante a noite, assim como com ervas amargas e pães asmos. Aquele sangue pouparia eles. Em Êxodo 12:13 diz assim: o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Assim, tanto animais quanto pessoas, todos os primogênitos que estivessem no Egito iriam morrer, mas os que estivessem dentro das casas, que tivessem o sangue passado do cordeiro passado nos umbrais, seriam poupados, e Páscoa significa justamente isso, poupar ou passar por cima, e assim os judeus foram poupados e a morte passou e eles não sofreram a praga. Você pode ler Êxodo 12, que conta sobre a instituição da Páscoa e a morte dos primogênitos no Egito, que lá vai ter tudo explicadinho. As ervas amargas que eles comeram significava o tempo de aflição e o tempo de sofrimento que eles passaram no Egito, e assim eles comemoravam todos os anos. Quando alguém perguntasse para eles o que significava a Páscoa, eles tinham que responder: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então essa é a Páscoa no Antigo Testamento. No Novo Testamento também é comemorada a Páscoa. Em Lucas vai mostrar os pais de Jesus levando ele até Jerusalém para comemorar a Páscoa. Durante a vida de Jesus também, no Evangelho de João, vai mostrar algumas ocasiões em que estava sendo comemorada a Páscoa em Jerusalém. É importante lembrar que a Páscoa em Jerusalém era a festa que reunia muitos judeus mesmo, inclusive da diáspora, que eram judeus que moravam fora da Palestina. Eles se reuniam ali para comemorar a festa da Páscoa. Se não me engano, não sei, mas se não me engano, é a festa que mais reunia judeus em Jerusalém. Inclusive, na última ceia, Jesus e os seus discípulos estavam comemorando a Páscoa, no caso, a última Páscoa, a última vez que essa ordem de Deus tinha que ser observada. Ali naquela última noite, Jesus foi traído, ele sofreu e foi crucificado. Não na noite, né? No dia seguinte. Mas na noite anterior a Jesus ser crucificado, ele celebra a última Páscoa e a primeira ceia. Para agora, a Santa Ceia nos lembrar de todo o sofrimento de Jesus e de tudo que ele fez por nós. Porque agora, a Páscoa já não é mais aquela Páscoa dos judeus que lembrava da época do cativeiro, mas é a Páscoa que nos lembra a morte e ressurreição de Jesus. Assim, Jesus marca ali a última vez que se comemora aquela Páscoa e a primeira Santa Ceia. Aqueles alimentos, as ervas amargas, o pão asmo e o cordeiro são substituídos pelo pão e pelo vinho. Agora o pão nos lembra o corpo de Cristo e o vinho nos lembra o sangue de Cristo que sela a nova aliança. Então Jesus é oferecido para nós. Por que Jesus é a nossa Páscoa? Porque ele, como um cordeiro, foi levado ao matadouro e oferecido por nós para tirar o pecado do mundo. Assim como Isaías profetizou a respeito de Jesus, que ele, como cordeiro, foi levado ao matadouro, e assim como João Batista testifica: eis o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Ele foi o nosso cordeiro. Ele foi quem pegou todo o pecado e levou por nós. Ele foi entregue como cordeiro perfeito. E ele foi o sacrifício único e definitivo que tirou todo o pecado. Desde então, não é mais necessário o sacrifício de cordeiros. Agora, houve o sacrifício perfeito de Jesus.
E nós somos libertos do cativeiro, libertos da morte, libertos do pecado, libertos da culpa, libertos de toda doença, libertos de tudo. Graças a Jesus. Ele nos trouxe libertação, Ele nos trouxe vida. Assim como os que estavam dentro das casas, passados pelo sangue do Cordeiro, foram poupados, assim nós também fomos poupados, nós somos libertos da morte. Ele é o sacrifício vivo. E hoje, neste domingo, se comemora a ressurreição de Jesus, porque através de sua morte, Jesus leva todo o pecado e através de sua ressurreição, ele vence toda a morte. E a morte já não tem mais poder sobre nós. Ele nos libertou, Ele nos salvou. Então hoje você pode comemorar. A Páscoa significa isso. A morte e ressurreição de Jesus. A nossa libertação, a nossa vida. Nós podemos cantar, nós podemos falar de Jesus hoje, porque Ele ressuscitou, porque Ele trouxe vida. Nós podemos sentir a presença dEle hoje, porque Ele ressuscitou e Ele está vivo. Então hoje, neste domingo, se comemora a ressurreição de Cristo. Ele não está mais na cruz, Ele não está mais no túmulo, Ele está vivo. É isso que nos traz esperança. Aceita Jesus hoje, Ele ressuscitou por muito nos amar. Ele ressuscitou. Hoje, Ele venceu a morte. Então hoje, aceite Jesus. Essa é a verdadeira